Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Socializando as Dúvidas. Não é? A dúvida do nosso aluno pode ser sua dúvida e a dúvida dele pode ser a chave para você responder a uma questão na sua prova do concurso público e você será aprovado. Portanto, preste muita atenção na dúvida que eu recebi nesta semana e que eu desejo, eu tenho essa vontade de socializar com vocês na internet. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, o Mário Andrade, de Botucatu, de São Paulo, mandou para mim. Professor Rodrigo, por que na questão abaixo a resposta é a letra C e não a letra A? Observe, eu trouxe essa questão, a dúvida, na verdade, dele é quanto à resolução de uma questão que envolve conhecimento de voz passiva. Vamos dar uma olhadinha, uma questão que foi cobrada na prova do TRF da primeira região. A banca diz: observando o contexto em que a frase acima foi empregada, a sua transposição para a voz ativa, isso está dizendo que, óbvio, que ela está na voz passiva, produz corretamente a seguinte forma verbal. Olha, o nosso amigo Mário está pensando aqui, né? Dizendo assim, professor, por que a resposta é a letra C e não a letra A? Vamos dar uma olhada então nessa questão. Vejam, primeiramente, quando eu leio esse enunciado que está aqui, quando eu leio essa oração que tem aqui, em que estas anotações vadias foram feitas, eu percebo que eu estou diante da locução da voz passiva, né? Eu tenho aqui o verbo ser, em seguida eu tenho o verbo fazer que está flexionado no particípio, ou seja, eu tenho uma locução verbal típica da voz passiva analítica, né? Verbo ser mais particípio flexionado. Eu estou de posse aqui do meu sujeito, né? Diga-se passagem, o sujeito passivo, mas muito interessante é que eu sinto falta do agente da passiva. Observem que o agente da passiva, ele não está aqui, ele não está presente, pelo menos ele não está por aqui, ele não apareceu. Por que, professor, eu sinto falta do agente da passiva? Porque quando eu olho na tabela de conversão das vozes, observe, em que eu tenho a passagem da voz ativa para a voz passiva, vejam e percebam que o agente da passiva ele vai se transformar quando eu venho para a voz ativa no sujeito. E olha que interessante, por que o nosso internauta Mário está com dúvida aqui na letra A? Por que apareceu aqui uma dúvida lá na letra A? Porque nós, professores de português, sempre avisamos de que quando você estiver de posse de uma voz passiva, em que o agente da passiva ele seja indeterminado, não é que ele não existe, ele seja indeterminado, o que é que nós orientamos? Sempre vá para a voz passiva com um sujeito indeterminado, ou seja, você pega o verbo e põe na terceira pessoa do plural, né? Põe o verbo na terceira pessoa do plural para indeterminar o sujeito da voz ativa. Por exemplo, eu digo assim, o livro foi comprado pela internet. Veja que pela internet não é meu agente da passiva, é uma adjunta adverbial de meio. Então, o que eu tenho é o livro foi comprado. Como é que eu faço a conversão dessa voz passiva para a voz ativa? Eu não tenho o agente, portanto, eu jogo o verbo na terceira pessoa do plural. Compraram o livro pela internet. Então, o livro foi comprado pela internet, então compraram o livro pela internet. Qual o detalhe? Vamos voltar aqui ao slide. Quando eu tento aplicar essa teoria aqui dentro, não é? e eu não percebo aqui o agente, eu digo em que estas anotações vadias foram feitas, a primeira forma verbal que eu penso é justamente a forma, a forma fina, né? Fazer, é fizeram. Aí eu penso em fizeram, só que quando eu olho a alternativa, olha só, Mário, não apareceu fizeram, apareceu fizeram-se, colocaram um se ao lado do verbo. E aí o que é que aconteceu? O verbo fazer, ele é transitivo direto. Se você anexa um se, o que você quer que aconteceu? O que é que você fez? Se você anexar um se a ele, você vai construir outra voz passiva, só que agora a voz passiva sintética, entendeu? Então, quando a banca coloca para mim, fizeram-se, na verdade, isso é outra voz passiva, só que ele está querendo a voz ativa. Por isso, e observe agora o slide,
Por isso que a banca diz: observe o contexto em que a frase acima foi empregada. E aí, quando eu vou para o contexto, olha, gente, qual é o contexto aqui, ó? Isso aqui é um texto do Drummond, Carlos Drummond de Andrade, e observem aqui, ó, andei. Então eu vou dizer eu andei, reunindo pedacinhos de papel em que estas anotações vadias foram feitas. E ofereço, quem é que oferece? Eu ofereço-as ao leitor sem que pretenda. Quem é que pretende aqui ou não? Eu. Sem que eu pretenda convencê-lo do que penso. Quem é que está pensando? Eu. Nem convidá-lo a repensar suas ideias. Ora, se eu tenho andei, eu ofereço. E quem eu pretenda, eu penso. Raciocine comigo então. Em que estas anotações vadias foram feitas, observem, por mim. Então, meus queridos, minhas queridas, nós estamos aqui diante de uma voz passiva com agente da passiva oculto, ou como eu gosto de chamar, agente da passiva contextual. Eu até na minha obra, na minha gramática, eu criei lá um tópico de sujeito contextual. E eu recebo algumas dúvidas, professor, o que é isso? Depois eu vou gravar um vídeo só para abordar, um gramaticando, abordando essa história do sujeito contextual, tá? Então, nesse caso, o agente da passiva, ele está dentro do contexto. Então, quando ele diz essas anotações foram feitas, vamos voltar aqui ao slide, olha só, eu preciso analisar assim, estas anotações vadias foram feitas, elas foram feitas por mim. Então, por mim é o agente. Logo, se eu for verter isso aqui para a voz passiva, como é que eu faço? Eu vou dizer que elas foram feitas, portanto, eu fiz estas anotações vadias. Eis aqui a resposta na letra C de casa. Tudo bem então, Mário? Tudo bem então, amigos da internet? Tá? Prestem bem atenção, a língua portuguesa tem dessas coisas. Eu considero essa questão muito bonita, muito bem feita, muito bem elaborada pela banca da Fundação Carlos Chagas. Tá bom assim? Então aí preste atenção nessa dúvida, porque essa dúvida pode vir, aliás, esse conteúdo pode vir a cair novamente e agora você não tem mais dúvida, porque nós socializamos as dúvidas, vamos continuar socializando aqui as dúvidas que nós estamos recebendo aqui por e-mail, nós recebemos aqui nos comentários, recebemos no Facebook, tá bom assim? Então curte aqui a nossa página, curte o Facebook e para os nossos cursos, acesse www.cers.com.br. Para vocês, um grande abraço, até o próximo Socializando as Dúvidas.